Capítulo 25. E depois do tremor, acender-se-á um fogo. O Senhor não estará no fogo. E depois do fogo, ouvir-se-á o sopro de uma pequena voz. 1 Reis 19, 12. Paul procurava sabotar a segurança de Angel toda vez que se encontravam. E ela resolveu aturar tudo o que ele fizesse. Cada vez que ele fazia um comentário cruel, ou inventava alguma profecia ofensiva sobre onde ela estaria dali a 10 anos, ela reforçava sua determinação de não retaliar. Qualquer resposta só serviria para magoar Michael, e não mudaria em nada o que Paul sentia por ela. Não importava o que o amanhã traria, porque hoje ela tinha Michael. Angel recusou-se a se defender de Paul. De nada adiantaria. Ela foi educada. Ficou em silêncio. Manteve-se firme mesmo quando teve vontade de fugir e de se esconder num lugar escuro, onde pudesse ficar encolhida. Não sou mais uma prostituta. Não sou. Mas o jeito com que Paul a olhava fazia com que se lembrasse de seu passado e se sentisse ainda uma prostituta, por mais que tentasse evitar. 1 ano não apagava 10, e ele trazia de volta os anos tenebrosos com Duke, os anos de medo e solidão, de sobrevivência, e por causa disso, os ataques violentos de Paul fizeram com que Angel se refugiasse cada vez mais nos braços de Michael. Quanto mais Paul se esforçava para afastá-la, mais ela se agarrava ao que tinha. Michael lhe dizia para não se angustiar com o futuro, e ela passou a se concentrar em aproveitar com ele tudo que a vida lhes oferecia. Ele a encorajava e ela não tinha medo, desde que ele estivesse ao seu lado. Michael a amava no presente, e era só isso que importava para ela. Ele dava sentido à sua vida e a preenchia com coisas novas e maravilhosas. A vida deles era de trabalho pesado de sol a sol, mas Michael conseguia torná-la estimulante. Ele lhe abria a mente para coisas que não tinha notado antes, e uma pequena voz ecoava o tempo todo dentro de si. Levante-se, minha amada. Levante-se de onde? Nunca ficava satisfeita nem se cansava da companhia dele. Queria sempre mais e mais. Ele lhe preenchia a mente e o coração. Era sua vida. Acordava com beijos antes do nascer do sol e ficavam os dois deitados no escuro, ouvindo a sinfonia de grilos e sapos, os sinos de vento. O corpo dela tremia ao toque de Michael e cantava quando ele a possuía. Todos os momentos e todos os dias com ele eram preciosos. A primavera trouxe uma explosão de cores. Manchas luminosas de papoulas douradas e de tremoços roxos enfeitavam as encostas verdes e os campos não cultivados. Michael falava do rei Salomão que, mesmo com toda sua riqueza, não era capaz de se vestir como Deus vestia as encostas, com simples flores silvestres. Não vou arar aquela parte, Michael disse. Vou deixar como está. Ele via Deus em tudo, no vento, na chuva e na terra, nas plantações que cresciam. Via Deus na natureza dos animais que habitavam suas terras, e nas chamas do fogo que se acendiam à noite. Angel só via Michael e o venerava. Quando ele lia em voz alta à noite, diante do fogo, ela se perdia na profunda ressonância de sua voz. As palavras a cobriam como uma onda quente e pesada que depois voltava para um mar distante. Jonas escalando um penhasco para conduzir os filisteus. Davi, um menino pastor, matando um gigante de 3 metros de altura chamado Golias. Jesus ressuscitando os mortos. Lázaro, levante-se! Levante-se! Michael fazia qualquer som sem sentido parecer poesia. Angel pegava a Bíblia e a punha de volta no console da lareira. Venha me amar, dizia, segurando a mão dele. E Michael não conseguia fazer outra coisa. Elizabeth foi visitá-los com as crianças. Paul falou de uma cidade que fica a menos de 20 quilômetros daqui. Não é muito grande e tem pouco a oferecer, mas eles foram até lá para comprar suprimentos. Angel notou a barriga de Elizabeth. Ofereceu-lhe café e biscoitos. Depois se sentou para conversar.
Ruth quis se sentar em seu colo e Angel a levantou. Quando é que vai ter um bebê? Perguntou a menina. Angel ficou muito vermelha e Elizabeth gemeu baixinho, mortificada. Ruth Ann Altman, nunca se deve fazer esse tipo de pergunta, disse-lhe a mãe, tirando a menina do colo de Angel e pondo-a com firmeza no chão à sua frente. Por que não? Ruth não ficou nem um pouco constrangida e obviamente não entendeu por que a mãe e Angel reagiram daquela forma. Porque é um assunto muito pessoal, senhorita. Ruth olhou para Angel, atônita, arregalando os olhos. Quer dizer que você não quer ter um bebê? Miriam abafou a risada e pegou a mão da irmã. Vamos balançar um pouco, disse. Elizabeth sentou de novo e abanou o rosto esfogueado. Essa menina simplesmente fala tudo o que lhe vem à cabeça, disse pedindo desculpas. Angel avaliou se devia contar que não podia ter filhos, mas resolveu ficar em silêncio. Vim pedir-lhe ajuda, disse Elizabeth. O bebê vai chegar em dezembro e gostaria que você fosse minha parteira. Angel não podia ficar mais espantada e abalada. Eu? Mas Elizabeth, não sei nada sobre ajudar alguém a ter um filho. Eu sei o que precisa ser feito. Miriam quer ajudar, mas acho que uma menina jovem e impressionável como ela não pode cuidar de um parto. Pode se assustar sem necessidade. Angel ficou em silêncio durante um tempo. Não vejo como posso ajudar. Eu já passei por isso. Posso dizer o que tenho de fazer. Onde morávamos eu tinha uma parteira, mas aqui só tenho John. E ele simplesmente não dá para isso. E sorriu um pouco. Ele é capaz de fazer o parto de um bezerro ou de um potro, mas é completamente inútil quando se trata de pôr os próprios filhos no mundo. Ele desaba assim que eu demonstro ter alguma dor. E bem, não posso passar por isso sem sentir um certo desconforto, posso? Quando Miriam nasceu, ele desmaiou. Desmaiou? Angel não conseguia imaginar o estoico John desmaiando por nada. Ele despencou no chão ao lado da cama e eu fiquei lá, indefesa como uma tartaruga de costas, tendo que cuidar sozinha do meu trabalho de parto. E riu baixinho. Só acordou quando tudo tinha terminado. Vai ser muito difícil? Perguntou Angel, já preocupada. Ela se lembrou de uma menina que tinha conseguido esconder a gravidez até ser tarde demais para abortar. Não tem um médico na cidade? Imagino que deve ter, mas quando ele chegar aqui, já estará tudo acabado. Ruth levou apenas 4 horas para nascer. Este aqui pode chegar até mais rápido. Angel se dispôs a ajudar quando chegasse a hora. Se você tiver certeza de que quer que seja eu, tenho sim, disse Elizabeth e abraçou Angel muito aliviada. Angel saiu para encontrar Michael quando os Altman foram embora. Apoiou-se na cerca e ficou vendo o marido trocar a ferradura de um cavalo. Elizabeth quer que eu ajude quando ela tiver o bebê. Angel viu as rugas mais profundas no rosto de Michael quando ele sorriu. Miriam me disse que ela ia pedir isso para você. Estava um pouco aborrecida, porque não seria ela quem ajudaria a trazer o irmãozinho, ou irmãozinha ao mundo. Elizabeth acha que Miriam pode ficar chocada. Eu, por outro lado, não devo ficar chocada com nada. Michael percebeu a amargura em seu tom de voz, uma amargura que não se manifestava havia semanas. Ele a observou. Será que tinha sido provocada pelo fato de ele ter se referido a Miriam? Ou será que Angel estava assustada com essa responsabilidade a mais? Se tiver algum problema, posso ajudar. Já fiz o parto de alguns potros nos bons tempos. Ela disse que John desmaiou. Michael bateu o último cravo e cortou-lhe a ponta dando risada. Não tem graça, Michael. E se alguma coisa der errado? Tinha uma menina no bordel em Nova York que escondeu a gravidez durante tanto tempo que Duke não pôde forçá-la a abortar. Sally o convenceu a deixá-la ficar, mas quando chegou a hora, ela gritava de dor. Ouvi os gritos através da parede. Era domingo à tarde. O lugar estava muito movimentado e...
Ela olhou para Michael quando ele se endireitou e parou de falar. Por que ela tinha de falar desse assunto de novo? E o quê? Nada não, ela disse e olhou para o outro lado. Ele foi até a cerca. Seu passado faz parte de você, e eu a amo, lembra-se? Então, o que aconteceu com a menina e o bebê? Sua garganta se fechou, e mal conseguiu falar. Sally a amordaçou para que não incomodasse ninguém. Demorou muito, a noite inteira e o dia inteiro. Ela ficou doente depois, e o bebê... Sally mantivera as outras meninas longe, mas deixara Angel entrar no quarto com ela para cuidar da mãe e do recém-nascido. A jovem prostituta estava muito pálida e calada. O bebê ao lado dela choramingava o tempo todo, enrolado num pano cor-de-rosa. Angel quis pegá-lo no colo, mas Sally a empurrou. Não toque nele, sussurrou. Angel não entendeu por quê, até Sally desenrolar cuidadosamente o pano. O que tinha a criança? Perguntou Michael, afastando-lhe uns fios do cabelo louro da testa. Era uma menininha. Viveu só uma semana, ela disse com tristeza. Angel não contou para Michael que o bebê estava coberto de feridas, nem que tinha morrido sem nome. A mãe desaparecera logo depois. Quando Angel perguntou para Sally o que tinha acontecido, a mulher disse que não cabia a ela questionar o que Duke fazia. E assim Angel ficou sabendo que a menina estava morta, que servia de alimento aos ratos em algum beco escuro e sujo, igual a Reb, e igual a ela, caso não lhe obedecesse. Angel estremeceu. Elizabeth teve 5 filhos, Amanda, lembrou Michael. É, e todos saudáveis. Michael viu a cor voltar lentamente ao rosto de Angel. Não sabia o que ela estava pensando, mas também não perguntou. Se quisesse falar, ela falaria. Se não, ele respeitaria seu silêncio. Mas sentiu que ela precisava de apoio. Quando chega a hora de um bebê nascer, ninguém pode impedir. Ela sorriu para ele. Você sabe tudo a respeito disso também? Não por experiência própria, respondeu. Tess ajudou no parto de um bebê na caravana. Ela disse que não teve de fazer nada além de garantir que o neném não caísse no chão da carroça. Eles são meio escorregadios quando nascem, mas quando chegar a hora de Elizabeth, irei junto para segurar a mão de John. Andy deu risada e a tensão acabou. Tudo daria certo se Michael estivesse com ela. Ah, a propósito, ele disse, tirando um embrulho do bolso. Miriam me pediu que lhe desse isso. Angel tinha notado que Miriam ficara um bom tempo apoiada na cerca, conversando com Michael. O que é? Perguntou, ao ver a bela caligrafia, indecifrável para ela, uma vez que Duke achava desnecessário que ela aprendesse a ler. São sementes de flores de verão. O mormaço da primavera se transformou no calor do verão e Angel descobriu que tinha o dom da mãe para plantar. O canteiro de flores que fez em volta da casa virou uma imensa profusão de cores. Enchia diariamente a jarra de phlox rosa, milefólio amarelo, orelha de lebre vermelha, delfínio roxo e malva branca. Flores azuis de linho e margaridas brancas enfeitavam o console da lareira. Mas, muito maior do que o prazer que tinha com as flores, era o orgulho que sentia quando via o milharal. Mal podia acreditar que os grãozinhos murchos que Michael lhe dera para plantar tinham se transformado em plantas mais altas do que ele. Caminhou entre as fileiras, tocando nas plantas muito altas e vendo as espigas de milho que já despontavam. Tinha mesmo ajudado a criar aquilo? Amanda! Onde você está? Chamou Michael. Ela riu e ficou na ponta do pé. Aqui! Respondeu e correu para se esconder. Está bem, ele disse rindo também. Onde é que você se meteu? Ela assobiou para ele de seu esconderijo. Ruth e ela tinham brincado de esconde-esconde no milharal no dia anterior, e ela estava de muito bom humor, disposta a provocar Michael. O que eu ganho se a encontrar? O que quer? Ah, um pouquinho disso, um pouquinho daquilo. Michael enfiou o braço numa carreira de pés de milho e quase conseguiu agarrar sua saia. Rindo,
Angel escapou de novo. Ele a alcançou no fim da fileira, mas ela desviou novamente e desapareceu na plantação verdejante. Abaixou-se atrás de uma carreira e pôs o pé para frente quando Michael passou. Ele tropeçou, ela riu muito e correu para o outro lado. Nunca vou conseguir acabar de consertar aquela cerca, disse ele, partindo em seu encalço. Michael tinha acabado de pegar Angel quando alguém o chamou. Ele deu uma risadinha. É a Miriam de novo, querendo saber se Mandy pode ir brincar com ela. Miriam estava muito nervosa quando alcançou os dois, com os olhos vermelhos de tanto chorar. O que aconteceu? Perguntou Angel alarmada. É a sua mãe? Mamãe está bem. Estão todos bem, ela disse com um sorriso forçado. Michael, posso conversar com você? Por favor, é importante. Claro. Miriam pegou a mão de Angel e a apertou. Obrigada, ela disse. Não vou ocupá-lo por muito tempo. Angel percebeu que estava sendo dispensada. Venha até em casa quando terminar. Vou fazer um café. Ficou vendo pela janela Miriam e Michael conversando no jardim. Ela estava chorando. Michael pôs a mão em seu ombro e ela desabou em seus braços. O coração de Angel ficou apertado ao vê-la segurar Miriam. Uma dor surda se espalhou pelo peito quando ele alisou as costas da menina, dizendo-lhe algo. Miriam se afastou um pouco e balançou a cabeça. Ele segurou o queixo dela e disse mais alguma coisa. Miriam falou bastante depois e Michael ficou a ouvindo. Quando ela parou, ele fez um rápido comentário. Ela o abraçou e o beijou no rosto. Então foi direto para a casa dela. Michael ficou vendo Miriam se afastar. Esfregou a nuca e balançou a cabeça. E foi para a cerca onde estava trabalhando. Quando Michael chegou para almoçar, Angel esperou que ele lhe contasse o que Miriam havia dito, mas ele não comentou nada. Em vez disso, falou sobre o andamento do trabalho no curral e sobre o que pretendia fazer à tarde. Se Miriam lhe tinha feito alguma confidência, Angel sabia que ele não a trairia. Ao fim do dia, Michael estava pensativo. Ficou observando Angel tirar os pratos. Está muito calada, ele disse, chegando por trás e abraçando-lhe a cintura, enquanto Angel derramava água quente nos pratos. Afastou a trança e beijou-lhe a nuca. Está preocupada com o quê? Com Elizabeth? Com Miriam. Michael soltou as mãos. Angel deu meia volta e olhou para ele. E com você? Ele piscou e não disse nada. Então Angel passou por ele. Michael a segurou e a puxou para que ela ficasse de frente para ele. Não precisa ficar com ciúmes, apesar de eu ter certeza que, se Paul aparecesse e quisesse conversar com você a sós, eu ficaria muito aborrecido. Isso não vai acontecer, não é? É, acho que não. Ele devia ter deixado Paul fora dessa. A questão é que eu amo você. E não se sente nem um pouco tentado por uma menina que venera o chão em que você pisa? Não. Ele respondeu, sem negar o afeto de Miriam. Sou um irmão mais velho para ela do que qualquer outra coisa. Angel se sentia mesquinha. Gostava demais de Miriam, mas vê-los juntos lhe doía. Ela olhou nos olhos de Michael novamente e não teve dúvidas de que ele a amava. Sentia-se enfraquecida com aquele amor todo. Relaxou e deu um sorriso triste. Ela está bem? Qual é o problema? Ela está infeliz. Sabe o que quer, um marido, filhos, mas não sabe como conseguir isso. Então veio pedir a opinião de um homem. Bem, fico feliz de ela não ter ido procurar Paul, disse Angel, sem pensar no que estava dizendo. Recomeçou a lavar os pratos. Ele destruiria uma menina doce e inocente como Miriam com seus comentários zombeteiros. Michael ficou calado. Ela se virou para ele e viu que não deveria ter dito nada contra seu amigo. Desculpe, é que... E sacudiu os ombros. Miriam precisa de um marido. É, ela concordou. Mas terá de ser muito, muito especial. Você gosta muito dela, não é? É a coisa mais parecida com uma irmã que eu já tive na vida. Talvez por isso mesmo tenha doído tanto quando vi vocês dois abraçados.
Não abraço Miriam do jeito que abraço você. Quer ver a diferença? Sem ar e dando risada, ela o empurrou. Agora você está todo molhado. Vá ler um pouco para que eu possa acabar isso aqui. Ele pegou a Bíblia e se sentou diante do fogo com o livro no colo. Abaixou a cabeça e Angel sabia que estava rezando. Era um hábito dele e ela não reclamava mais. Aquele grande livro preto estava quase em pedaços, mas ele o manuseava como se fosse encapado com ouro e contivesse pedras preciosas dentro. Nunca o lia sem antes rezar. Um dia dissera que só começava a ler quando a mente estivesse aberta para receber. Ela não sabia do que ele estava falando. Às vezes, o que ele dizia não fazia nenhum sentido para ela, apesar de serem palavras simples. E depois ele dizia algo maravilhoso, que a cobria de luz e calor. Ela era a noite mais escura, e ele, a luz das estrelas que penetrava a escuridão, revelando-lhe um desenho em sua vida. Angel terminou os afazeres domésticos e se sentou ao lado de Michael, que continuou calado. Ela pôs a cabeça para trás e ficou ouvindo os estalidos do fogo, esperando. Quando por fim ele começou a ler, ela estava sonolenta e satisfeita. A voz quente e rica de Michael era como um caramelo, mas o que ele leu a surpreendeu. Era a história de um casal e da paixão que sentiam um pelo outro. Ele ficou bastante tempo lendo. Michael pôs a Bíblia no console da lareira e mais uma acha de lenha no fogo. E manteria a cabana aquecida. Por que uma noiva virgem finge que é prostituta para o noivo? Angel perguntou perplexa. Ele se virou para trás. Pensava que ela estivesse dormindo. Ela não fez isso. Fez sim. Ela dançou para ele, que ficou olhando para o corpo dela, dos pés à cabeça. No princípio, ele olhava para os olhos dela. Michael ficou surpreso ao ver como ela havia prestado tanta atenção. Ele tinha prazer de ver o corpo dela, como ela queria, e ela dançou para excitá-lo e lhe dar prazer. E seu Deus disse que é certo excitar um homem? Se for o seu marido? Ela fechou a cara. Não tinha querido dizer qualquer homem, mas ele sabia que ela era bem treinada para provocar. E se considerarem que é provocação só por causa da sua aparência? Michael empurrou a haste de lenha mais para o fundo com a bota. Os homens sempre vão olhar para você, Amanda. Você é linda. Não pode fazer nada quanto a isso. Até John Altman tinha olhado para ela boquiaberto no início. E Paul também. Às vezes Michael ficava imaginando o que se passava na cabeça de Paul quando a via. Será que se lembrava do que tinha acontecido com eles a caminho de Paradise? E afastou aqueles pensamentos perturbadores. Eles só alimentavam dúvidas, que eram um tormento para ele. Fica aborrecido com isso? Ela perguntou. Com o quê? Que os homens olhem para mim. Às vezes, ele admitiu. Quando olham para você como se fosse um objeto e não como um ser humano que tem sentimentos. Completou com uma expressão de tristeza. Nem como uma esposa que ama seu marido. Ela rodou a aliança no dedo. Eles nunca olham para as minhas mãos, Michael. Talvez devêssemos botar a aliança no seu nariz. Andy ouviu seu sorriso provocante e riu também. Ou uma maior no meu pescoço. Talvez isso os afastasse. Muito tempo depois, ela ainda estava acordada ao lado dele, ouvindo a brisa da noite balançar os sinos de vento do lado de fora da janela. A melodia daquele tilintar tinha um efeito calmante. Embaixo dela, o feno novo exalava um perfume doce, mais doce ainda por estar ali graças ao seu trabalho também. Michael e ela tinham colhido aquele feno juntos. Trabalho estafante! Ficou fascinada ao vê-lo ceifando com a segadeira em movimentos amplos e fluidos, derrubando as hastes douradas. Então ela juntou tudo em pilhas que os dois puseram na carroça para levar ao celeiro. Os animais teriam feno todos os meses frios do inverno. Tudo que Michael fazia tinha um objetivo. Ela pensou na própria vida. Como tinha sido sem sentido e infeliz antes dele.
Sua razão de viver agora dependia dele, e Michael dependia da terra, das chuvas, do calor do sol e de Deus. Especialmente de Deus. Eu estaria morta agora se Michael não tivesse ido me buscar. Estaria apodrecendo numa cova rasa e anônima. Foi tomada pela gratidão e por uma humildade sofrida pelo fato de ser amada por aquele homem. Por que, entre todas as mulheres do mundo, ele a escolhera? Ela não merecia, era inconcebível. Mas estou feliz, muito feliz pelo fato de ele ter me escolhido. Nunca mais farei qualquer coisa para magoá-lo. Oh, meu Deus, eu juro! Uma doce fragrância tomou conta da cabana escura. Um perfume que desafiava qualquer definição. Ela encheu os pulmões com aquele cheiro embriagante e maravilhoso. O que era? De onde vinha? Sua cabeça rodopiava com palavras e frases que Michael tinha lido nas últimas semanas e mesmo antes. Palavras que pensava nem ter ouvido, mas que de alguma forma ficaram gravadas lá no fundo, dentro dela, num lugar que não podia bloquear. E então uma voz muito calma soou na casa. Eu sou. Angel se sentou rapidamente, de olhos arregalados. Olhou em volta e não viu ninguém além de Michael, que dormia profundamente ao seu lado. Quem tinha falado? Ficou com medo e chegou a tremer. Depois passou, o medo desapareceu e a calma voltou, mas estranhamente sua pele ficou formigando. Não há nada, murmurou. Nada. Esperou uma resposta sem se mexer. Não houve resposta. Nenhuma voz preencheu o silêncio. Angel deitou-se e encolheu-se lentamente bem junto de Michael.